Brasil teve 50 mil mortes violentas em 2020, um aumento de 5% em plena pandemia após 2 anos de queda, mostra anuário. Houve 2.291 mortes, a mais que o registrado em 2019. Os dados mostram um crescimento na violência mesmo com a restrição de circulação no país. O Brasil teve um aumento no número de mortes violentas registradas em 2020 mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Houve 50.033 mortes, contra 47.742 em 2019, um aumento de quase 5%. É o que mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira, 15. O aumento nos assassinatos no país foi antecipado pelo Monitor da Violência em fevereiro. O percentual aferido foi o mesmo, 5%. O número não incluía, porém, os casos de mortes por intervenção policial, cujo balanço foi divulgado separadamente. Os números divulgados pelo anuário compõem as chamadas mortes violentas intencionais, ou seja, os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais seguidas de morte e as mortes cometidas pela polícia. O perfil das vítimas é o já conhecido. 76,2% são negras, 54,3% jovens e 91,3% do sexo masculino. Os crimes aconteceram mais à noite e aos fins de semana. Em 78% dos casos, foi usada uma arma de fogo. O anuário mostra que, com a pandemia em 2020, a grande pergunta que os analistas se fazem é como a violência se comportou nesse cenário de exceção. Não há uma resposta padrão que abranja todos os países, já que, por exemplo, nos Estados Unidos dados preliminares indicam aumento das mortes violentas em grandes cidades e, por outro lado, na Colômbia, em que há a presença do tráfico de cocaína e do crime organizado, os homicídios caíram. Na África do Sul, que tem um contexto de desigualdade semelhante ao Brasil, houve redução das mortes violentas. Para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no caso do Brasil, é importante notar que há uma elevação das mortes praticadas por policiais, que só não cresceram mais, porque o Rio de Janeiro teve 600 mortes, a menos com a ADPF 635, das favelas, que suspendeu as operações em comunidades, a não ser em casos excepcionais. Além da letalidade policial, é preciso enxergar o aumento dos homicídios em geral, diz. Todos os estados no Nordeste tiveram crescimento no número de mortes violentas. No caso do Ceará, já é consenso que isso ocorreu pela conjunção de fatores desencadeados pelo motim da Polícia Militar, que desarranjou a cena local da criminalidade, e as políticas públicas que estavam em curso. Abre aspas. Há 2 fatores que pesam nesse ano de pandemia. O primeiro é o das dinâmicas relativas aos grupos criminosos organizados. No Ceará, com crescimento de mais de 70%, por exemplo, tem o motim das polícias logo no início do ano, que desarranja a política de segurança local, mas isso sozinho não explica. Tem uma disputa do crime organizado muito intensa, que reverbera nas ruas com vingança, assassinatos. No Piauí também há um desarranjo do crime organizado. Fecha aspas. Diz Samira. O mapa do Nordeste está conectado, interior do Maranhão, Paraíba, norte da Bahia. Tem uma questão regional da disputa do crime organizado. O segundo fator, avalia Samira, são os crimes interpessoais, que podem explicar a dinâmica nos outros estados. A pandemia piorou a condição de vida da população, o que pode ter acirrado os conflitos. Uma maior disponibilidade de armas de fogo pode impactar rapidamente nessa violência interpessoal, afirma a diretora executiva do Fórum. Ela cita o caso ocorrido nesta semana em São Paulo. Uma menina de 4 anos foi morta pelo vizinho durante uma briga por uma vaga de garagem. Se a pessoa não tivesse uma arma de fogo, ele teria batido no vizinho, mas deu um tiro e matou uma criança. Me parece que a pandemia acirrou esses conflitos. Como a pandemia gera uma série de gatilhos, que agravam as condições de vida da população, piora dos indicadores socioeconômicos, perda de emprego e renda, aumento de abuso de bebida alcoólica, etc. Vai sobrepondo uma série de fatores de risco e tudo isso pode impactar mais a violência dessas relações, diz. Abre aspas.
No contexto da pandemia e isolamento social, houve piora das condições econômicas e crescimento do desemprego, bem como piora da saúde mental da população, que podem indiretamente agravar a curva da violência letal. Fecha aspas. A influência de variáveis socioinstitucionais também é apontada por Samira, pelo pesquisador Rafael Alcadipani e pelo diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima. Parcela das polícias entende que a liberação de presos em virtude da pandemia, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, não foi feita de forma criteriosa e, por conseguinte, foram soltos presos de todo tipo de periculosidade, inclusive membros de facções, homicidas, traficantes, entre outros. Isso, na visão de policiais, provocou desequilíbrios, aumentando instantaneamente a demanda que normalmente as polícias enfrentavam. A curva ascendente na taxa de homicídios no Piauí, por exemplo, coincide com esse período de soltura, afirmam. Além disso, o Brasil teve 29,5% dos profissionais da segurança pública, policiais, bombeiros militares e guardas municipais, contaminados pela Covid-19, gerando afastamentos e licenças médicas. As forças policiais estaduais foram duramente afetadas pela Covid-19 e tiveram suas capacidades operacionais enfraquecidas. Abre aspas. Entre os preditores da letalidade, não é possível esquecer o crescimento expressivo do número de armas em circulação. Fecha aspas. Pontuam os autores. O anuário mostra que os registros de armas cresceram quase 100% em um ano, com 186 mil novas armas apenas no sistema da Polícia Federal. Em relação aos estados que tiveram queda, os pesquisadores do Fórum ressaltam o Acre e o Pará. O Acre, em 2020, foi marcado pela consolidação da supremacia do Comando Vermelho, que dominou o estado e reduziu, com isso, as disputas com outros grupos pelas rotas do tráfico internacional. Adicionalmente, não se pode descartar a melhoria da política de segurança em relação à integração de inteligência entre agências levada a cabo no estado, dizem. Já no Pará, o Comando Vermelho também tem se colocado como grupo hegemônico, reduzindo confrontos. Mas houve investimento na política de segurança e, em especial, na prisão de milicianos, o que acaba por fortalecer a posição de comando e controle da figura do governador. O Pará também enfrenta o problema das milícias e, ao enfrentá-lo, sinaliza que a segurança pública exige políticas consistentes de depuração institucional. O anuário ressalva, porém, que, 3 anos após a criação do Sistema Único de Segurança Pública, os principais mecanismos de governança e indução de mudanças ainda não foram implementados. Concebido em 2003, para redefinir as regras de funcionamento do complexo e arcaico modelo de organização da área no país, o SUSP só conseguiu ser transformado em lei 15 anos depois, em 2018, após a proposta original ser desidratada em seus pontos mais polêmicos, e que falavam de reestruturação de carreiras, nova pactuação federativa, entre outras, afirmam os pesquisadores. Tudo que foi construído em 2018 foi negligenciado pela gestão Bolsonaro. No plano político, o presidente Bolsonaro não está preocupado com a cooperação ou eficiência técnica do trabalho policial. Ao contrário, tem estimulado a ampliação de padrões operacionais pautados no confronto e na guerra, ampliação da excludente de ilicitude, elogios a operações com resultado morte. Bolsonaro também estimulou o confronto com governadores. O apoio ao motim da PM no Ceará, em fevereiro de 2020, é talvez o maior exemplo, e a radicalização ideológica de policiais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.